Milionário empurra menina de penhasco, mas um lobo misterioso aparece e muda tudo. As primeiras luzes da manhã banhavam os picos escarpados da Cordilheira de Aurora, tingindo de dourado os cumes nevados e os penhascos que se erguiam como muralhas naturais. A névoa ainda se espalhava entre os vales profundos e a floresta densa, que envolvia os trilhos como braços protetores. A trilha era estreita, coberta por musgo e folhas úmidas, e o silêncio era tão absoluto que se podia ouvir o bater das asas de um falcão ao longe. Ali, no coração das montanhas, o tempo parecia desacelerar, como se a natureza respirasse mais fundo, em paz. A poucos quilômetros dali, um vilarejo repousava como um segredo guardado pelas montanhas, vale nublado. Casas de pedra com telhados de ardósia, chaminés fumegantes e jardins selvagens compunham a pequena comunidade que vivia quase isolada do resto do mundo. As pessoas dali tinham hábitos antigos e olhares reservados. Havia histórias sussurradas sobre lobos que desciam das colinas em noites de lua cheia e sobre seres que conheciam as montanhas melhor que qualquer bússola. Na borda da floresta, em uma cabana modesta, feita de madeira envelhecida e janelas pequenas, vivia Clara. Aos 17 anos, Clara era uma alma livre e um espírito ancestral, como se tivesse nascido das árvores e das montanhas. Era surda desde o nascimento e se locomovia em uma cadeira de rodas adaptada com tração manual, que seu avô construíra com as próprias mãos. Mas nada disso limitava sua conexão com o mundo ao redor. Ela falava com os olhos, sentia com a pele e escutava com o coração. Todas as manhãs, Clara deslizava entre as trilhas da floresta, acompanhada por sua cadela Luna, uma mestiça de husky e pastor que parecia entender cada gesto da menina. Quando Clara estendia a mão, Luna sabia quando parar, quando correr, quando apenas esperar. Mas havia outros olhos que também a acompanhavam de longe. Olhos selvagens, silenciosos, de lobos que surgiam entre as sombras como guardiões silenciosos. Clara não os temia. Pelo contrário, havia algo de inexplicável entre eles, um elo antigo. A rotina dela com o avô, seu Nilo, era tranquila. Um homem de barba branca, voz suave e olhar melancólico, que ensinava Clara a identificar pegadas, ler o vento e colher ervas que só floresciam à noite. Nas noites frias, ele lia para ela em libras, através de gestos calmos, histórias sobre os lobos da região que ele dizia conhecer desde menino. Mas o sossego do Vale Nublado foi interrompido com a chegada de um helicóptero prateado, que sobrevoou baixo demais, assustando as aves e quebrando o silêncio sagrado das montanhas. Do aparelho desceu Maurício Del Valle, um empresário milionário conhecido por transformar paisagens naturais em resorts luxuosos. Seus sapatos de couro afundaram na lama e seus olhos, cobertos por óculos escuros, analisaram as terras como um predador à espreita. Ele não veio só. Trouxe documentos, advogados e promessas. Promessas que soavam como ameaças disfarçadas de progresso. Maurício ofereceu cifras generosas pela cabana de Clara e seu Nilo, afirmando que precisava daquelas terras para um novo empreendimento turístico. Montanha Celestial, disse, como se o nome pudesse suavizar a violência do que planejava. Mas seu Nilo recusou. Era a terra onde sua filha crescera, onde Clara nascera, onde os ossos dos ancestrais estavam enterrados. Era mais do que solo, era memória. Clara observava tudo com olhos atentos. Havia algo em Maurício que não encaixava. Ela o viu certa noite entrando na floresta sozinho, com uma lanterna e uma pasta. Voltou horas depois, suado, pálido. No dia seguinte, as trilhas que levavam à clareira dos lobos estavam marcadas com fitas vermelhas. A atmosfera mudou. O
Vilarejo começou a se dividir. Alguns moradores viam em Maurício uma chance de prosperidade. Outros temiam o que ele pudesse acordar nas montanhas. O vento parecia mais cortante, os lobos mais próximos. E Clara começou a sonhar com um lobo branco que a observava da beira do penhasco. Um lobo com olhos iguais aos seus. Numa tarde cinzenta, Clara e Luna seguiram uma trilha que nunca tinham visto antes. Era como se a floresta tivesse aberto um caminho só para ela. No final, uma pedra circular com marcas antigas e pegadas frescas de lobo. Ao tocar a pedra, Clara sentiu algo pulsar sob a terra. Algo antigo, algo desperto. Quando voltou, encontrou seu avô esperando com os olhos marejados. Maurício havia voltado com uma ordem judicial. Eles tinham 30 dias para desocupar o terreno. Mas Clara não tinha medo. Pela primeira vez, sentia que havia algo maior se movendo ao seu lado. Algo ancestral. Algo que não se vende. E enquanto a noite caía e os lobos uivavam ao longe, Clara compreendeu. A floresta estava viva e ela não estava sozinha. O céu estava coberto por um manto cinzento denso e baixo, como se as nuvens carregassem em si um aviso que a floresta já havia entendido. Clara percorria lentamente a trilha úmida da montanha, com as mãos firmes sobre as rodas de sua cadeira, adaptada. Ao lado, sua fiel companheira Luna trotava com os sentidos aguçados, farejando o ar como se pressentisse algo fora do comum. Era uma tarde fria, mas Clara sentia o calor pulsando dentro do peito. Aquela sensação inexplicável que vinha sempre que algo importante estava prestes a acontecer. A trilha estava silenciosa, nem pássaros, nem vento, somente o som das rodas, rogando as pedras cobertas de musgo. Foi quando ela o viu. Parado no alto de uma elevação, entre os troncos úmidos de pinheiros antigos, um lobo prateado a observava. Seus olhos eram de um âmbar hipnótico, intensos e serenos. Ele não se movia, apenas olhava. Clara estremeceu. Não de medo, mas de reconhecimento. Como se aquela criatura fosse mais antiga que a floresta, e, ao mesmo tempo, uma parte dela. Luna rosnou baixo, inquieta, mas Clara ergueu a mão com delicadeza, pedindo calma. O lobo inclinou levemente a cabeça como se compreendesse, e em seguida virou-se lentamente e desapareceu entre as sombras da mata. Clara tentou segui-lo com os olhos, mas a neblina voltou a cobrir o caminho como um véu. Ela permaneceu ali por alguns minutos, o coração acelerado, até que Luna a cutucou com o focinho, sugerindo que era hora de voltar. Havia algo estranho no ar, algo que ela ainda não conseguia nomear. Enquanto isso, na cabana, seu Nilo enfrentava mais uma visita de Maurício Del Valle. Com sua voz untuosa e sorriso forçado, o homem tentava pela terceira vez convencer o velho a vender as terras. Desta vez, sua proposta incluía cifras exorbitantes, promessas de reestruturação do vilarejo, empregos para os moradores e até uma clínica de reabilitação para deficientes. Mas o olhar de seu Nilo não vacilou. Você pode ter dinheiro, Sr. Del Valle, mas não entende o valor do que não pode comprar, disse o velho, com uma firmeza que não combinava com sua idade. Maurício cerrou os dentes. Pela primeira vez, seu verniz educado cedeu a uma raiva mal disfarçada. Então me obriga a usar outros meios, disse em voz baixa, quase inaudível, antes de sair e bater a porta. Horas depois, o céu escurecia mais rápido do que o habitual. A neblina tornava a floresta quase irreal, como um cenário preso entre mundos. Clara estava de volta à trilha, ainda intrigada com o encontro do lobo. Foi quando Luna parou bruscamente, orelhas em alerta. Da entrada da clareira surgiu Maurício. Desta vez, sem ternos, usava uma jaqueta cinza e luvas de couro. Seus olhos, sem óculos, eram frios e calculistas. Ele acenou para Clara com um gesto forçado, amigável. Clara
Seu avô me pediu para encontrá-la. Ele está mal. Caiu dentro de casa. Pediu para que você viesse rápido. Eu trouxe o carro até a trilha mais próxima. É só me acompanhar. Clara hesitou. Luna rosnou. Mas o nome do avô soou como um alarme em sua mente. Ela assentiu, desconfiada, mas preocupada. Maurício a guiou por um caminho que se afastava da trilha principal em direção à borda do penhasco. A neblina impedia qualquer visão clara da distância. Ao longe, o som de um corvo ecoou como um presságio. Eles pararam num ponto onde a vegetação terminava abruptamente. O chão era instável, coberto de pequenas pedras soltas. Clara se virou para perguntar onde estava o carro, mas não teve tempo. Num gesto repentino, Maurício a empurrou. O mundo de Clara virou de cabeça para baixo em um instante absoluto de silêncio. Não houve grito, apenas o vazio. A cadeira rodopiou. No ar, os cabelos dela flutuaram como em câmera lenta. O tempo pareceu parar. Ela sentiu o ar frio contra o rosto, o coração disparado, os olhos arregalados fitando o céu cinzento que a engolia. Nenhum som, nenhuma voz, nenhum apelo. Luna correu até a beirada do penhasco, latindo desesperadamente, como se pudesse chamar o mundo inteiro para ouvir o que havia acontecido. Mas o vento levou seus gritos para as árvores, e as árvores, em silêncio, guardaram o segredo. Maurício observou a borda por alguns segundos. Não viu nada, nenhum movimento, apenas a neblina cobrindo a face do abismo. Virou-se, limpou a poeira das mãos e desapareceu na trilha como se nada tivesse acontecido. Luna permaneceu ali, choramingando, encarando o vazio. Algo dentro dela dizia que Clara ainda estava viva, e das sombras da floresta, olhos âmbar surgiram novamente, observando a cadela solitária. O lobo prateado estava de volta, e ele não deixaria isso assim. A chuva fina caía como um véu sobre as encostas da montanha, e a neblina se infiltrava por entre as árvores com dedos silenciosos. No fundo de um abismo silencioso, o tempo parecia suspenso. Clara jazia inconsciente sobre um platô estreito, cercado por rochas afiadas que haviam interrompido sua queda brutal. O impacto deixara marcas profundas, um corte profundo na testa, arranhões nos braços, as pernas torcidas de forma anormal. O rosto, pálido e imóvel, parecia feito de porcelana rachada. Seu peito subia e descia de maneira sutil, quase imperceptível. A cadeira de rodas estava destruída metros acima, presa entre raízes e pedras. Ao lado dela, uma figura emergia das sombras da floresta. Movia-se com elegância e cautela. As patas pesadas não faziam som ao tocar o chão molhado. Era o lobo prateado. Ele se aproximou devagar, como se pressentisse a delicadeza da situação. Seus olhos âmbar analisaram a garota com atenção. Por um momento, permaneceu parado, apenas observando. Depois, num gesto instintivo e surpreendentemente terno, inclinou-se e começou a lamber as feridas em seus braços. Cada lambida era cuidadosa, meticulosa, como se tentasse limpar não apenas o sangue, mas também a dor. A seguir, ele se deitou ao lado de Clara, pressionando o corpo grande e quente contra o dela, fornecendo o calor que seu corpo já não conseguia gerar sozinho. Seus pelos molhados a cobriram parcialmente, e ele manteve os olhos voltados para a floresta ao redor, atento a qualquer ameaça. A cada respiração dela, o lobo respirava também, num ritmo sincronizado, como se as almas de ambos já estivessem ligadas. Enquanto isso, em Vale Nublado, a tensão tomava conta da cabana de seu Nilo. O avô andava de um lado para o outro, as mãos tremendo, os olhos vermelhos de preocupação. Havia horas que Clara não voltava da trilha, e ela nunca se atrasava. Ela não voltou, ela nunca demora tanto, repetia a voz embargada, agarrado ao casaco de uma vizinha. Alguma coisa aconteceu. Eu sei, eu sinto.
Os moradores, mesmo acostumados ao silêncio das montanhas, reuniram-se. Lanternas, cães e apitos foram preparados. As buscas começaram. As trilhas foram varridas por homens e mulheres com olhos atentos. Mas nada, nem sinal de Clara. Apenas a floresta muda, como se tivesse engolido seu segredo. Maurício Del Valle surgiu no meio da comoção, calmo demais para o caos ao redor. Usava uma capa impermeável elegante e falava com tom grave, fingindo preocupação. "Eu a vi hoje, mais cedo", disse, gesticulando lentamente. Clara estava sozinha, indo em direção ao coração da floresta. Tentei chamá-la, mas ela parecia distraída. "Talvez esteja apenas explorando. Ela gosta disso, não?" As palavras pairaram no ar, venenosas e dissimuladas. Muitos assentiram, ainda que inquietos. Mas Luna, a cadela de Clara, estava ali, parada em frente a Maurício com o corpo tenso e o olhar cravado nele. Ela rosnava. Era um som baixo, profundo, contínuo, um som que nunca havia dirigido a nenhum outro ser humano. Luna era dócil, obediente. Todos sabiam disso. Foi o velho Tonico, o ferreiro do vilarejo, quem notou primeiro. "Essa cadela nunca age assim", murmurou, estreitando os olhos. "Tem algo errado." Maurício tentou ignorar, mas deu um passo para trás. Luna avançou um pouco mais, o rosnado aumentando. Ela sabia. Na floresta, a noite descia espessa como um manto. Clara mexeu os dedos, depois as pálpebras. A dor explodiu por todo o corpo como um raio. Gemeu, tentando abrir os olhos. O rosto do lobo prateado surgiu diante dela, calmo, atento. Os olhos, âmbar, pareciam iluminados de dentro. Clara respirou fundo com dificuldade e então entendeu. Ela estava viva, por causa dele. Tentou se mexer, mas um grito abafado escapou de seus lábios. As pernas, uma delas, não respondia. O corpo estava frio, mas não congelado. O lobo notou sua agitação e encostou novamente ao seu lado, aquecendo-a. Clara chorou em silêncio. Não de medo, nem de dor, mas de gratidão. Ela passou a mão trêmula sobre o pelo espesso do animal. O lobo não se afastou. Ali, entre a dor e o abismo, Clara sentia algo inexplicável crescer dentro de si. Um elo, uma certeza. Ela havia sido protegida por uma criatura que muitos julgavam selvagem. E talvez, agora, ela também fosse parte daquele mundo ancestral que poucos compreendiam. O lobo levantou o focinho, como se pressentisse movimento. Distante, o tempo da espera estava acabando. A floresta finalmente começaria a falar. E Clara, com os olhos ainda marejados, sabia. Ela não estava sozinha. Jamais estivera. A noite avançava como uma sombra densa sobre a montanha. Mas, dentro do pequeno platô onde Clara se encontrava, o tempo parecia suspenso. O lobo prateado ainda estava ali, atento, aquecendo seu corpo com o próprio calor, como se a própria floresta houvesse escolhido protegê-la. O som do vento entre as árvores era abafado por algo mais profundo, mais antigo. E então, como surgidos do próprio ar, outros lobos começaram a aparecer. Primeiro, um par de olhos brilhantes atrás de uma pedra. Depois, silhuetas silenciosas entre os troncos retorcidos. Em poucos minutos, uma dúzia de lobos rodeava Clara em um círculo instintivamente protetor. Nenhum rosnado, nenhum movimento brusco. Eles apenas estavam ali, firmes, respirando em uníssono, como se reconhecessem nela algo sagrado. Clara, entre a consciência e o delírio, sentia que não estava apenas sendo salva, estava sendo acolhida. Seu corpo ferido pulsava de dor, e a febre que começava a se espalhar por sua pele a levou a um estado de sonho vívido. Em sua mente, imagens ancestrais dançavam como chamas em uma fogueira primitiva. Ela viu uma floresta sob um céu estrelado,
muito antes das estradas, das casas, dos nomes, e ali, entre sombras e luar, surgiu uma loba, grande, imponente, com olhos dourados que pareciam carregar milênios. A loba encontrava uma criança humana perdida na neve. A criança chorava, trêmula, prestes a sucumbir. A loba se deitou ao lado dela, lambendo-lhe as feridas, vigiando seu sono e afastando os predadores. Nos dias que se seguiram, a loba alimentava a criança com o que encontrava e a levava por trilhas secretas até uma gruta repleta de desenhos. Lá, a criança via nas pedras a mesma história que estava vivendo, a de uma união antiga entre humanos e lobos. Uma promessa feita há muito tempo, um elo que não podia ser quebrado. Clara acordou ofegante, a testa coberta de suor. O lobo prateado estava olhando diretamente para ela. Seus olhos pareciam perguntar: "Você lembra?" Ela piscou lentamente, ainda envolta pelo mistério daquele sonho, e sentiu algo se agitar dentro dela. Uma sensação de pertencimento, de que, de alguma forma, aquela história era sua. Não apenas um delírio febril, mas uma memória, uma herança. O lobo então se ergueu. Sem esforço, ele começou a se afastar, mas logo parou e olhou para trás, como se esperasse que ela o seguisse. Clara, com dificuldade, ergueu o tronco. Suas pernas ainda não respondiam com firmeza, mas seu olhar estava firme. Ela confiava nele. Com muito esforço, apoiando-se nas pedras e nos galhos, Clara começou a se arrastar, determinada a seguir o lobo. A cada movimento dolorido, sentia o corpo queimar, mas também uma força maior do que ela a impulsionava. O lobo parava de tempos em tempos, voltava até ela e a incentivava com um leve toque do focinho. O restante da alcateia seguia ao redor, como uma guarda silenciosa. Após o que pareceram horas, Clara chegou à entrada de uma caverna escondida entre samambaias e pedras cobertas de musgo. Era estreita, protegida pela vegetação, impossível de notar para quem não conhecesse bem a trilha. O lobo prateado entrou primeiro. Clara o seguiu, arrastando-se com as últimas reservas de força. Lá dentro, a luz da lua, filtrada por uma abertura natural no teto, iluminava as paredes da caverna. E o que ela viu fez seu coração parar por um instante. Pinturas rupestres. Traços antigos de carvão e argila desenhavam figuras de lobos, luas, florestas e humanos. Em destaque, uma criança cercada por lobos, e acima dela, um símbolo espiralado, o mesmo que Clara usava em um colar antigo, herdado da mãe, e que agora pendia sobre seu peito, sujo de terra e sangue, mas inteiro. Ela estendeu a mão e tocou o desenho da criança. Era ela, sempre fora. O lobo prateado se deitou ao seu lado, como se confirmasse aquilo sem precisar dizer nada. Clara deixou uma lágrima escorrer. Era como se toda sua vida estivesse conectada àquele momento. Cada caminhada pela floresta, cada olhar trocado com um lobo à distância, cada sonho estranho desde a infância. Tudo levava até ali. E então, ao longe, um latido familiar. Luna. A cadela apareceu na entrada da caverna, ofegante, com os olhos arregalados. Como havia encontrado aquele lugar? Clara não sabia. Talvez guiada por algo maior do que o faro. Talvez por algo espiritual. Luna correu até ela e se deitou junto ao seu corpo, lambendo seu rosto e choramingando de alívio. Clara envolveu sua cabeça com o braço que ainda podia mover. Olhou para o lobo prateado e depois para Luna. Sentiu que, de alguma forma impossível, os dois lados de seu mundo, o selvagem e o doméstico, haviam se encontrado. E estavam em paz. A caverna, silenciosa e viva, parecia pulsar junto com o coração de Clara. Ela estava ferida, sim, mas também desperta. Desperta para algo muito maior do que jamais imaginou. O dia amanheceu carregado de nuvens pesadas sobre o vilarejo de Vale Nublado. O clima, antes apenas frio e úmido,
agora parecia engolido por um tipo estranho de silêncio, o tipo de silêncio que precede uma revelação. Seu Nilo estava sentado no batente da porta da cabana, com os olhos fundos de quem não dormia. Havia dias. A xícara de chá esfriava entre os dedos, intocada. Desde o desaparecimento de Clara, ele não era mais o mesmo. A floresta, com quem ela tanto falava, agora parecia muda para ele. Só o peso da ausência falava. Foi quando Luna apareceu. A cadela surgiu suja, os pelos cobertos de lama seca e folhas, arranhões nos flancos. Correu em direção ao avô, latindo com uma urgência contida, como se as patas estivessem pesadas demais para sua pressa. Nilo deixou a xícara cair sem perceber. Ela não vinha sozinha. Presas entre os dentes, Luna trazia um pedaço de tecido rasgado, sujo de terra e vermelho. O mesmo tom da blusa que Clara usava na manhã do desaparecimento. O velho cambaleou ao se levantar. Ajoelhou-se com dificuldade para pegar o retalho. Reconheceu de imediato. Aquilo não era apenas uma pista. Era um chamado. "Leva-me até ela, minha menina", sussurrou para a cadela, os olhos marejados. Sem hesitar, Luna se virou e disparou em direção à floresta. Seu Nilo, com o fôlego que não sabia que ainda tinha, seguiu atrás, determinado a encontrar sua neta, ou pelo menos a verdade. Enquanto isso, na casa de hóspedes luxuosa, no alto do vilarejo, Maurício Del Valle revisava papéis satisfeito. Seu jatinho particular aguardava na cidade próxima, e os contratos para a aquisição das terras já estavam prontos para serem finalizados. Com Clara fora do caminho, o avô quebraria. E quebrado, venderia. O telefone tocou. Era seu advogado, confirmando que os moradores estavam mais receptivos à ideia do resort. A estratégia dera certo. "Como sempre", murmurou Maurício, encerrando a ligação com um sorriso frio. Mas do outro lado do vilarejo, uma surpresa se desenhava. Miguel, um jovem turista apaixonado por trilhas e imagens aéreas, estava revisando imagens capturadas pelo seu drone 2 dias antes. Havia subido para captar cenas da floresta para seu canal de viagens. Não esperava encontrar nada além de pássaros e paisagens. Mas ao revisar os vídeos, um trecho lhe chamou a atenção. No alto de um penhasco, ele viu 2 pontos. Ampliou a imagem. Um homem de casaco cinza empurrava uma jovem em cadeira de rodas para fora da trilha. Num instante, ela desaparecia na borda. Miguel congelou o vídeo. O estômago revirou. Ele não sabia quem era aquela garota, mas reconheceu o homem. Era o mesmo que aparecia em Outdoors do projeto Montanha Celestial. O mesmo que o havia cumprimentado com ar de superioridade no café da vila. Miguel não hesitou. Enviou o vídeo de forma anônima ao posto policial mais próximo com uma mensagem curta. "Isso é uma tentativa de assassinato. Foi em Vale Nublado. Identifiquem esse homem." No vilarejo, o boato espalhou-se como fogo em capim seco. Alguém tinha visto. Alguém tinha provas. Um morador mais atento, o ferreiro Tonico, viu o vídeo em um grupo de mensagens e reconheceu Clara imediatamente, e também o casaco caro de Maurício. "É ele, o maldito", murmurou tremendo de indignação. A denúncia formal não tardou. Policiais foram enviados à vila. Chegaram discretos, mas armados com o vídeo, uma ordem de investigação e perguntas afiadas. Maurício soube da movimentação policial quando fazia a mala. Ainda tentava manter a pose, mas o suor em sua testa entregava a pressão que aumentava. "Isso é um absurdo. Eu nunca..." balbuciava para o oficial, tentando soar indignado. "O senhor estava com a jovem Clara na floresta naquele dia?" perguntou o policial calmamente. "Eu a vi, sim, mas ela estava sozinha. Só a vi de longe." Mentiu, a voz vacilando. O policial olhou para ele por um longo instante. "Curioso, porque temos uma gravação que mostra algo bem diferente." Maurício empalideceu. No coração da floresta,
Guiado por Luna, seu Nilo atravessava trilhas que jamais teria encontrado sozinho. Avançava com dificuldade, escorregando ofegante, mas determinado. Finalmente, chegou à entrada da caverna escondida. O ar era diferente ali, mais denso, mais antigo. E então ele a viu. Clara. Deitada sobre uma cama improvisada de folhas, envolta por lobos. E entre eles, o maior, o prateado, que apenas o encarou como quem reconhece um aliado antigo. Seu Nilo caiu de joelhos, lágrimas caindo com força do rosto. Minha menina. Clara abriu os olhos lentamente. Um sorriso fraco, mas vivo, surgiu em seus lábios. Ela estava viva. E agora o mundo começaria a saber o que realmente havia acontecido. O tempo da mentira de Maurício havia acabado. O som veio primeiro, baixo, grave, vibrando através das pedras da caverna como um trovão distante. Clara, deitada entre folhas e cobertores improvisados, abriu os olhos ao sentir a mudança no ar. A floresta, que até então parecia protegê-la, com seus sons sutis, o farfalhar das folhas, o sussurro do vento, agora silenciava como se contivesse a respiração. Os lobos também sentiram. As orelhas se ergueram, os corpos se enrijeceram. O lobo prateado se levantou, lento e imponente, colocando-se entre Clara e a entrada da caverna. Os demais o imitaram, formando uma meia-lua protetora. Clara tentou erguer-se. A dor nas costelas e na perna a fez gritar em silêncio. O corpo ainda não respondia, mas ela sabia. Algo terrível se aproximava, e então ele apareceu. A enorme silhueta de um urso pardo preencheu a entrada da caverna. Um colosso de músculos e fúria, o pelo grosso manchado de terra e folhas. As narinas tremiam com o cheiro de sangue, o sangue de Clara espalhado pelas pedras. Os olhos escuros do animal brilharam com um instinto predatório e impiedoso. O urso deu um passo para dentro. Os lobos rosnaram em uníssono, e o som ecoou pelas paredes como o rugido de um exército. Mesmo assim, o urso avançou. O lobo prateado soltou um uivo profundo que parecia vir de uma era esquecida. Os outros lobos responderam, abrindo as presas, o pelo eriçado como lanças vivas. E então, como uma flecha disparada da natureza, a luta começou. O primeiro lobo pulou sobre o urso com uma velocidade surpreendente, mas foi lançado contra a parede com uma patada brutal. Outro tentou morder o flanco da fera, cravando os dentes na carne espessa, mas o urso girou sobre si e o sacudiu como uma boneca de trapo. Clara, em choque, tentou arrastar-se para longe, gritava, mas sua voz não saía. Apenas lágrimas corriam pelo rosto sujo. Cada movimento dos lobos, cada ferida aberta, doía nela como se fosse sua. O lobo prateado esperou o momento exato. Saltou sobre o urso como um raio, mirando os olhos. A fera rugiu, cega por um instante, e cambaleou, mas sua força era descomunal. Com as garras afiadas, atingiu o lobo prateado no flanco, abrindo um rasgo fundo que manchou o pelo cinza de vermelho. Vivo! Mesmo ferido, o lobo não recuou. Com um impulso final, investiu contra o pescoço do urso, mordeu com tudo que tinha, cravando os dentes com a força de um último juramento. O urso gritou. Um som gutural, ensurdecedor, e cambaleou para trás. Os outros lobos avançaram, unindo-se ao ataque. O urso, atordoado, ferido, finalmente entendeu. Não venceria. Com um rosnado furioso, recuou cambaleando até a entrada da caverna. Com um último olhar de ódio, desapareceu na escuridão da floresta, deixando atrás de si o rastro do próprio sangue. O silêncio voltou pesado. Clara tremia. Olhou ao redor. 2 lobos feridos, mas vivos. Os outros ilesos. E ali, ao lado dela, tombou o lobo prateado. Seu corpo enorme caiu de lado, os olhos semiabertos, o sangue escorrendo lentamente pelo flanco rasgado. Não, não!
sussurrou Clara, a voz finalmente rompendo o silêncio. Com o que restava de força, arrastou-se até ele. Suas mãos trêmulas alcançaram o pescoço quente da criatura. Acariciou-o com uma ternura infinita, chorando em silêncio, enquanto as lágrimas escorriam por seu rosto enlameado. O lobo a observava, seus olhos âmbar ainda vivos, ainda ali. Ela pousou a testa contra a dele, sentindo a respiração fraca do animal. Você me salvou. Sussurrou quase sem voz. Os lobos ao redor se aproximaram, formando um círculo silencioso. Era como se toda a floresta estivesse ali, em vigília. Clara passou a mão pelo pelo manchado de sangue, limpando-o com os dedos, como se assim pudesse devolver ao lobo sua força. A dor em seu corpo desapareceu naquele instante. Só havia gratidão, amor, conexão. Naquele momento, não existia mais separação entre ela e eles. Clara era parte da alcateia. Não por força ou sobrevivência, mas por algo mais profundo, algo espiritual. Uma promessa ancestral havia sido cumprida. O lobo prateado fechou os olhos lentamente, confiando nela até o fim. E Clara ficou ali, junto a ele, sentindo que, de algum modo, ele ainda estava com ela. Não em carne, mas na essência daquilo que ela havia se tornado. Guardiana, irmã, loba entre lobos. A primeira luz da manhã filtrava-se pelas copas das árvores, tingindo de ouro o musgo e as pedras das trilhas escondidas. O som dos galhos quebrando anunciava passos cansados, mas determinados. Seu Nilo, com o coração aos pulos e os joelhos doloridos, seguia a luna floresta adentro. Cada curva, cada pedra parecia mais distante do tempo e do mundo real, mas ele não parava. Ao cruzar a vegetação espessa, avistou a entrada da caverna. E então, a viu, deitada sobre um leito improvisado de folhas e musgo, envolta pelos lobos. O lobo prateado estava imóvel no escuro, seus pelos ainda manchados de sangue. Os outros observavam em silêncio, e Clara, com os olhos abertos e úmidos, fitava o avô, como se estivesse sonhando. Seu Nilo caiu de joelhos. Minha menina, voz rouca tremeu entre os ossos. Ele engoliu um choro ao tocá-la, com medo de que fosse ilusão. Mas ela sorriu com os olhos, cansada, mas viva. A emoção tomou conta. Seu Nilo a abraçou com cuidado, sentindo um calor frágil de sua neta, e agradeceu em silêncio à floresta, aos lobos, ao tempo, a tudo que ainda a mantinha. Sem demora, improvisou uma maca com galhos e uma manta de acampamento que trazia longe. Amparou Clara com ternura e firmeza, mesmo com as costas doendo e as pernas falhando. Luna caminhava ao lado, firme como sempre, mas os lobos se escutavam. Era como uma procissão silenciosa. A cada passo pela trilha escorregadia, os lobos os cercavam, atentos a cada som, a cada ameaça invisível. Clara olhava para eles com reverência, como se cada olhar entre ela e os animais fosse um pacto. Bom dia, beleza? Você completa lá comum, por favor. Na porta da floresta, Isso. os lobos pararam. O lobo prateado, deitado em uma clareira, ergueu levemente a cabeça, apenas o suficiente para fitar Clara uma última vez. E então, com um suspiro quase humano, deitou-se novamente, como se sua missão estivesse completa. Clara levou a mão ao peito, sentindo o peso da despedida e da gratidão. Seus olhos se encontraram com os do lobo por um instante que pareceu eterno. Depois, ele desapareceu entre as sombras das árvores, seguido por sua alcateia. O avô a levou até o ponto de resgate, onde moradores e bombeiros já se organizavam, alertados por rádio e pelas buscas. Ao ver Clara, os gritos de alívio tomaram conta do ar. Duda, a policial local, cobriu o rosto com as mãos, emocionada. Toninho apenas ajoelhou-se, em silêncio. Todos achavam que ela estava morta, mas ela havia voltado. É crédito. Na cidade, o hospital se tornou um novo ponto de comoção.
A equipe médica cuidava de Clara com urgência, mas o que mais impressionava a todos não era a gravidade dos ferimentos, era o olhar dela. Em silêncio, ela comunicava tudo. É a sua? Não havia Não, obrigado, bom nem trabalho. rancor. Havia força, uma força ancestral, uma paz selvagem. Enquanto isso, a notícia se espalhava como fogo.